Meu Deus, estudar a Bíblia é difícil demais. Vem comigo que eu vou te ensinar hoje o Evangelho de João. O tema do livro é Jesus Cristo, Filho de Deus e a fonte da vida eterna. O Evangelho de João é mais profundo e teológico dos 4 evangelhos. Enquanto Mateus ele vai apresentar Jesus como rei, Marcos vai apresentar ele como um servo e Lucas como o salvador da humanidade, João apresenta Jesus como o Filho de Deus, como sendo o próprio Deus, o Verbo eterno que se fez homem. João não se preocupa apenas em narrar acontecimentos. O seu objetivo é levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que por meio dessa fé receba a vida eterna. O tema central do livro pode ser resumido em uma palavra: crer. O próprio João declara o propósito da sua obra. João capítulo 20, verso 30 e 31, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nestes livros. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. O autor do livro é o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e um dos 12 discípulos de Jesus. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus Cristo, junto com Pedro e Tiago. Formava a tríade Pedro, Tiago e João. É conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, expressão usada para demonstrar a profunda comunhão que ele possuía com o Mestre. Além do Evangelho, João escreveu as 3 epístolas que levam seu nome, as quais estudaremos mais à frente aqui no canal. 1 João, 2 João, 3 João e também o livro do Apocalipse. Aproveitando, se você gosta do conteúdo desse canal, me segue também nas redes sociais, TikTok, Facebook e Instagram, Pastor Laio Nunes. Compartilhe agora esse vídeo com alguém, ativa o sininho de notificação para cada vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, você venha ser notificado para você se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus junto comigo aqui. Além disso, eu tenho um curso de teologia muito top também na internet. Se você quiser saber um pouco mais, deixa-nos no comentário aí. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você venha estar adquirindo esse curso aí de teologia que tem certificado ao final. Que Deus abençoe sua vida se você puder me abençoar. O contexto histórico do Evangelho de João é que ele foi escrito provavelmente entre os anos 85 e 95 depois de Cristo, quando a maioria dos outros apóstolos já haviam morrido. João escreve para uma igreja que enfrentava falsas doutrinas, especialmente aquelas que negavam a plenitude de divindade e a plenitude de humanidade de Cristo. Por isso, desde o primeiro versículo, ele afirma que Jesus é eterno, divino e criador de todas as coisas. Ou seja, Jesus é Deus. O Evangelho pode ser dividido em 4 grandes partes. O capítulo 1, que é o prólogo, ou seja, a apresentação do Verbo eterno. Jesus ele é apresentado como o Verbo, a palavra, a criação. E aí depois nós vamos ver a figura de João, o Batista, aquele que batizava, que é o chamado dos primeiros discípulos, né? Aquele que veio preparar o caminho para a chegada de Jesus. Depois, do capítulo 2 ao capítulo 12, nós vamos ver, podemos chamar de esse bloco de o livro dos sinais. João registra 7 grandes sinais que revelam a identidade de Jesus. A primeira, a água transformada em vinho. Mais adiante, nós vamos ver a cura do filho do oficial. Mais um pouco adiante, nós vamos ver a cura do paralítico. E também nós vamos ver a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas, também nós vamos ver. Nós vamos ver outro sinal que é muito importante também, que é a cura do cego de nascença. E um assim, dos mais importantes aqui do Evangelho de João, que é a ressurreição de Lázaro. Esses milagres, eles não são apenas demonstrações de poder, são sinais que revelam quem Jesus é. Quando estudamos de forma profunda cada milagre desse, nós vamos ver que somente Jesus, né, o próprio Deus, ele teria a capacidade de promover esse milagre. Um terceiro bloco que a gente poderia dividir dos capítulos 13 ao capítulo 20 e colocar o nome desse bloco de O Livro da Glória. Nós vamos ver nesse pedaço da Bíblia aí, nesse pedaço do Evangelho de João, o lava-pés. Nós vamos ver a última ceia, a ceia do Senhor. Nós vamos ver o discurso de despedida, Jesus sinalizando que seria crucificado. Nós vamos ver a oração sacerdotal. Nós vamos ver a prisão de Jesus e o seu julgamento também. Nós vamos ver aqui nesse bloco também a crucificação de Jesus Cristo. Queridos, vejam como João ele é profundo, né, nas suas escritas. Não que seja um evangelho mais importante, mas ele demonstra, né,
o poder, a autoridade de Jesus. Ele apresenta Jesus como sendo o verbo que já existia antes da criação de todas as coisas. E, finalizando esse bloco, nós vamos ver aquilo que é o mais importante para nós, que é a ressurreição de Jesus aí após a sua crucificação. O quarto bloco a gente pode chamar de epílogo, seriam ali os momentos finais. No capítulo 21, nós vamos ver a pesca maravilhosa, nós vamos ver que Pedro, mesmo depois da ressurreição, ele não entende ali muito bem o que era para ele fazer, ele volta a pescar peixes, e aí Jesus ele vai, já ressurreto, ele aparece ali, para Pedro, e ele restaura Pedro, e ele dá ali diversas instruções, para Pedro. E um dos momentos mais marcantes ali é quando Jesus, conversando com Pedro, pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez a mesma pergunta. E quando nós vamos para o grego, nós vamos ver que Pedro, o amor ali que Pedro estava dizendo era: sim, Senhor, eu te amo como amigo. E Jesus estava perguntando: você me ama com amor ágape? E Pedro está respondendo: eu te amo com amor de amigo. E na última pergunta, Jesus fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: o senhor sabe que eu te amo apenas como amigo. Aí Jesus fala: então cuida das minhas ovelhas. Personagens principais aqui do Evangelho de João: Jesus, o Cristo. João vai apresentar Jesus como o Verbo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o bom pastor, a luz do mundo, a ressurreição e a vida. Em João 14,6, os discípulos não sabiam para onde ir. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ver também que Jesus é a videira verdadeira e nós precisamos estar conectados nele para termos vida em nós mesmos. Em nenhum outro evangelho Jesus declara tão claramente a sua identidade divina. Nós temos a figura também muito importante, personagem importantíssima aqui, que é João, o Batista, e a sua missão era preparar o caminho para a vinda de Jesus. E a sua maior declaração está no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, que é: vejam, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver também a figura de Nicodemos, um mestre da lei que procura Jesus durante a noite, aprende que ninguém entra no reino de Deus sem nascer de novo, e a sua história mostra que religião não substitui conversão. Temos também a figura importantíssima da mulher samaritana, que representa os rejeitados pela sociedade, e Jesus ele rompendo ali barreira cultural, religiosa e social para oferecer água viva. E ela torna-se uma das primeiras missionárias registradas nos evangelhos. Ela sai correndo e vai falar de Jesus para todo mundo. É o que Deus espera de nós hoje, querido, que nós, ao conhecermos Jesus, que a gente saia falando dele para todo mundo. Nós vamos também ver a figura importante de Lázaro. Nós vamos ver ali que a sua ressurreição é o maior milagre antes da cruz, e vai apontar para o poder absoluto de Jesus sobre a morte. Nós vamos ver também a figura, um personagem principal ali, que é Pedro, que mesmo após negar Jesus 3 vezes, ele é restaurado pelo Senhor. E a sua história vai revelar que Deus ele restaura aqueles que verdadeiramente se arrependem, ao contrário de Judas, que preferiu se matar. Os grandes ensinamentos que nós podemos tirar deste livro primeiro, o mais importante: Jesus é Deus. O Evangelho começa declarando uma das maiores verdades da Bíblia. No princípio, o verbo já existia, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. João não apresenta Jesus apenas como um profeta. Apresenta ele como Deus eterno, como Criador, como Senhor sobre todas as coisas. Isso é muito importante, queridos, porque quando estudamos seitas e heresias, nós vamos ver que a principal característica de uma seita é tirar a divindade de Jesus. Dizer que Jesus não é Deus, um profeta, dizer que o Espírito Santo é apenas uma força. E nós podemos aprender neste evangelho que o verbo ele se fez carne. A demonstração de amor de Deus foi uma das maiores através da encarnação. João 1,14, assim o verbo se tornou ser humano, de carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. O Criador entrou na história humana. Jesus tornou-se o Deus visível. Um dos discípulos pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus responde: olha, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não viram o Pai ainda. Quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Nós também vamos aprender a salvação pela fé, querido? Não pelas obras, mas pela fé. João enfatiza repetidamente que a vida eterna é recebida mediante a fé em Cristo.
E o versículo mais conhecido da Bíblia vai resumir essa verdade. Todo mundo fala esse versículo, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é um dom da graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Um quarto ponto que nós podemos aprender no Evangelho de João é que Jesus, ele repete aquilo que foi repetido, foi falado lá na sarça com Moisés. O eu sou. João registra 7 grandes declarações de Jesus, utilizando a expressão eu sou, lembrando o nome revelado por Deus, dado por Moisés lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14, conforme eu acabei de falar. Jesus, ele declara, eu sou o pão da vida. Eu sou, segunda vez, a luz do mundo. Terceira vez, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações revela um aspecto da identidade divina de Cristo e mostra que somente Ele satisfaz plenamente as necessidades espirituais do ser humano. Nós vamos ver também nesse evangelho a figura do Espírito Santo. Somente João ele registra com tantos detalhes o ensino de Jesus sobre o Espírito Santo. Jesus ele promete o Consolador, ele fala que vai passar pela cruz, que vai ressuscitar, mas ele promete o Consolador. Ele diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Guiará os discípulos pela verdade e permanecerá para sempre com a igreja. E esse Espírito que guiará os discípulos, nós somos discípulos de Jesus também, queridos. Assim como os 12, nós também somos discípulos de Jesus. E quem nos guia é o Espírito Santo, que também é o próprio Deus. Os 7 sinais que João apresenta no Evangelho também é muito importante de você estudar aí. João ele vai organizar o seu Evangelho em torno de 7 sinais que demonstram a divindade de Cristo, que nós já citamos no início, vou citar aqui novamente, que é a água transformada em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães também é um milagre assim, importantíssimo que a gente pode também analisar sob a ótica de Jesus ser Deus. Nós vamos ver também Jesus andando sobre o mar, que também aponta para essa característica divina de Cristo. Nós vamos ver a cura do cego de nascença e nós vamos ver, como também eu já citei, a ressurreição de Lázaro aqui nessa parte do Evangelho. E cada sinal ele vai revelar que Jesus possui autoridade sobre a criação, a doença, sobre a natureza, sobre a escassez, sobre as trevas e até mesmo sobre a morte. Jesus demonstra claramente na ressurreição de Lázaro que tem autoridade sobre a morte, e quando ele ressuscita, então, nem se fala, né? E esse evangelho, ele vai apontar para o cumprimento das profecias acerca de Jesus que vem sendo falado desde o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis. Né? Esse evangelho também está aqui junto com os outros 3, apontando aqui para a revelação de Jesus, de quem é Jesus. Né? Vai apontar para a revelação de quem ele é. Quem é Jesus? Ele é o Verbo eterno. Ele é o Criador do universo. Que verbo eterno é esse, pastor? Ele é a palavra pela qual Deus criou todas as coisas. E disse Deus, haja. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Ele é o Criador do universo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho unigênito do Pai. O Salvador do mundo. O bom pastor, o grande eu sou, o rei glorificado, aquele que ressuscitou, o ressuscitado, e um único caminho que pode nos levar ao Pai. João não deixa dúvidas. Jesus é o próprio Deus encarnado, enviado para reconciliar a humanidade com o Pai. A palavra do Senhor vai deixar muito claro, queridos, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, Cristo, homem. O único que pode mediar entre o homem e Deus é Jesus. João capítulo 20, verso 30 e 31 vai dizer: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Esse texto ele vai resumir o propósito de todo o Evangelho. E algumas lições práticas que nós podemos tirar do Evangelho de João é que Jesus ele não é apenas um mestre, ele é o próprio Deus manifestado em carne. A vida eterna é recebida pela fé em Cristo, não pelas obras, assim como Efésios também vai dizer. Milagres apontam para a identidade divina de Jesus, não apenas para o seu poder. O Espírito Santo continua guiando e fortalecendo a igreja. Permanecer em Cristo é a única maneira de produzir fruto espiritual.
O amor sacrificial de Jesus na cruz é a maior demonstração da graça de Deus. Para concluir aqui, o Evangelho de João ele nos conduz ao coração da fé cristã. Ele revela que Jesus não veio apenas ensinar um novo caminho, mas que ele é o próprio caminho. Ele não veio apenas para anunciar a verdade, mas ele é a própria verdade. Ele não veio apenas para oferecer vida, mas ele é a própria vida. Desde o prólogo até a ressurreição, João demonstra que todas as promessas do Antigo Testamento encontram seu cumprimento em Cristo. Filho eterno de Deus, entrou na história, morreu pelos pecadores, venceu a morte e oferece vida eterna a todos os que creem. A principal mensagem do Evangelho é que a verdadeira vida só pode ser encontrada em Jesus. A pergunta que João deixa para o leitor é: você apenas conhece a respeito de Jesus ou realmente crê nele como Filho de Deus, como o próprio Deus e como o único Salvador e Senhor da sua vida? E aí, em que nível você está? Se você gostou, deixe seu comentário, compartilha com alguém, me siga, ativa o sininho de notificações, também me siga no Instagram, TikTok, Facebook, Pastor Lai Nunes. Deus abençoe sua vida poderosamente no nome de Jesus.